Alguma vez se sentiu protegido por uma força invisível? Por vezes uma voz interior alerta-nos, e por vezes acontecimentos aparentemente coincidentes mudam as nossas vidas. Os ensinamentos de Carl Jung dizem que tais momentos são, na verdade, sinais. Neste vídeo vamos falar de 7 sinais que mostram que está protegido por um poder superior, segundo Carl Jung. Primeiro, avisos e intuições que aparecem na sua mente. Há momentos em que um aviso que ecoa dentro de si surge enquanto o mundo exterior continua em completo silêncio. Não há uma razão concreta, mas há um sentimento forte, uma direção, um apelo à atenção dentro de si. Estes avisos são por vezes acompanhados de informações simples, mas profundas, como não devias estar aí, não devias dizer isso, ou não vás agora. Esta voz interior intuitiva não é apenas um produto do nível inconsciente na compreensão da psicologia de Jung. É também o primeiro sinal da ligação estabelecida com o inconsciente coletivo. Segundo Jung, estes alertas que surgem no interior do indivíduo não são impulsos emocionais aleatórios, mas expressões simbólicas que refletem o nível consciente dos arquétipos e do eu interior no inconsciente. Esta voz está associada a um profundo poder orientador que apoia o desenvolvimento espiritual do indivíduo e visa protegê-lo dos perigos. Embora o conhecimento intuitivo não possa ser explicado diretamente pela razão, muitas vezes transporta uma verdade que vai para além das decisões lógicas, pois a sua fonte é mais profunda. Quando a mente envia alertas, isso não é apenas um reflexo biológico ou uma reação automática de experiências passadas. Muitas vezes é um sistema de alarme precoce do inconsciente em relação a uma realidade da qual o indivíduo ainda não tem consciência. A intuição, tal como é definida por Jung, transporta informação que vem de além do tempo e da lógica, que a mente consciente ainda não consegue compreender. Estas intuições tornam-se ainda mais aguçadas, especialmente nos momentos de decisão, quando o perigo se aproxima ou quando se atinge um ponto de ruptura espiritual. Jung defende que, nestes casos, não só o inconsciente individual, mas também o fluxo universal entra em ação e que a pessoa experimenta uma espécie de consciência sincronizada no plano coletivo. Esta consciência emerge frequentemente em momentos silenciosamente guiados por um guardião superior. Se testemunhou intuições ao longo da vida, especialmente em períodos críticos, que o fazem sentir-se guiado por um poder interior, isso não é apenas o efeito da sua voz interior, mas também de um ser invisível que cuida de si. Este poder manifesta-se ora com um pensamento, ora com uma súbita angústia interior e ora com uma indescritível sensação do impossível. Segundo Jung, esta orientação intuitiva não é uma coincidência. É a interação harmônica da estrutura profunda do eu e do inconsciente coletivo. A alma humana não é apenas moldada pela lógica, também se desenvolve com a intuição, os símbolos e os alertas internos. A mente, como veículo da alma, por vezes transporta mensagens de sabedoria universal, e estas mensagens não só protegem o indivíduo, como também o guiam na sua própria viagem. Confiar no poder da sua intuição significa não só estar próximo do seu eu interior, mas também estar pronto para reconhecer os sinais desse poder superior invisível. 2. Sincronicidades que parecem coincidências. Existem alguns acontecimentos na sua vida que coincidem entre si de uma forma tão significativa que não podem ser explicados pela lógica. Pode lembrar-se de alguém de repente, depois de anos, sem pensar nela, e receber uma mensagem dessa pessoa em poucos minutos, ou no meio de um profundo questionamento, depara-se com a frase exata de que precisa num livro que abriu aleatoriamente. Embora tais situações sejam frequentemente descartadas como coincidências, Carl Jung chama a atenção para um princípio muito mais profundo que opera por detrás de tais acontecimentos: a sincronicidade. Segundo Jung, a sincronicidade ocorre quando 2 ou mais acontecimentos, mesmo que não tenham ligação causal externa, se complementam em termos dos seus significados internos e criam uma forte consciência espiritual no indivíduo. Por outras
Palavras, embora estes acontecimentos pareçam aleatórios, na verdade ocorrem em sincronia com o processo interno da pessoa e transportam frequentemente uma mensagem dos níveis invisíveis da vida. Jung avalia a sincronicidade não apenas como um fenômeno psicológico, mas também como expressão de uma ordem na estrutura profunda do universo. Segundo esta compreensão, existe uma ligação subtil, mas eficaz, entre a alma e a matéria, e esta ligação emerge de várias formas, de acordo com o nível de consciência do indivíduo. Estas coincidências significativas são vistas com mais frequência, especialmente durante períodos de transformação espiritual, antes de grandes decisões ou em momentos de crise, porque a mudança que começa no inconsciente começa a encontrar os seus reflexos no mundo exterior. Um dos exemplos que Jung dá frequentemente é o do seu cliente ver um escaravelho dourado no seu sonho, e nesse momento, um escaravelho verde-dourado a colidir com a janela. Este acontecimento não é apenas uma coincidência, mas a confirmação simbólica da transformação interior do cliente. Tais momentos são experiências que fazem com que o indivíduo sinta que não está sozinho, que a sua viagem espiritual está a ser monitorizada e até guiada por uma ordem invisível. Se também experiencia encontros que o fazem perguntar, isto pode ser tudo o que existe, de tempos a tempos, e encontra as respostas para as perguntas na sua mente através de sinais significativos no mundo exterior, isso não é apenas um vestígio de um poder de observação cuidadoso, é também um traço de proteção universal. As sincronicidades são frequentemente o convite silencioso e ecoante do despertar espiritual e do contacto consigo mesmo. Tais acontecimentos não são meras coincidências na vida individual. São indicadores metafísicos que mostram que um sistema maior está a observá-lo, a guiá-lo e, por vezes, até a testá-lo. Segundo Jung, uma pessoa que experiencia a sincronicidade já não vive no tempo linear, mas sim num plano superior de consciência. Esta consciência é um dos indicadores mais profundos que o fazem sentir-se protegido por um poder invisível. 3. Portas que se abrem em momentos de crise. Nos períodos mais difíceis da vida, quando se pensa que tudo está a desmoronar-se, uma saída inesperada surge no momento mais negro. Nas palavras de Jung, estes momentos não são apenas uma coincidência, são um limiar espiritual no destino do indivíduo. Embora os tempos de crise possam parecer caóticos e destrutivos a partir do exterior, são, na verdade, momentos em que o inconsciente entra em ação para confrontar o indivíduo com um eu mais profundo. Quando tudo na vida de um indivíduo se desmorona, o surgimento de um novo rumo, de uma nova oportunidade ou de uma nova pessoa não pode ser explicado como um mero acaso. Segundo Jung, há um significado e um chamamento a que a alma se volta nestas crises. Este chamamento permite frequentemente ao indivíduo encontrar aspectos que suprimiu, negligenciou ou rejeitou durante muito tempo, e este encontro inicia um processo de renascimento interior. A porta vem com a crise, mas percebê-la e entrar nela é uma oportunidade a que só os indivíduos que abriram os ouvidos internos podem aceder. Estas portas ocultas em crises estão intimamente relacionadas com o processo que Jung designa por confronto com a sombra e individualização. Quando um relacionamento termina, um emprego é perdido ou a saúde sofre, a mente sente que perdeu o controle porque a antiga estrutura entra em colapso. No entanto, este mesmo colapso permite que a alma se mova para outro plano. Este abanão na estrutura interna é, na verdade, a preparação para a construção de um novo eu. As coincidências significativas que surgem neste ponto, algumas palavras que lhe são ditas por alguém que não conhece no momento certo, um talento que tem vindo a adiar há anos e que de repente entra na sua agenda, ou uma porta inesperada que se abre. Tudo isto faz com que sinta que um poder invisível o está a observar e a mostrar-lhe um caminho no meio da destruição. Porque, segundo Jung, a alma é mais ativa não só nos momentos de equilíbrio, pelo contrário, em momentos de colapso. A dificuldade é a forma do universo o mobilizar,
e a porta torna-se visível com esta dificuldade. As crises são frequentemente momentos em que os ramos que sustenta na vida se partem, mas são também caminhos que o levam às suas verdadeiras raízes. Se uma mão amiga inesperada se estende no seu momento mais desesperante, se um acontecimento que ilumina o seu caminho ocorre quando perdeu a esperança, isso não é apenas consolo, é a prova de que um poder mais profundo está a agir consigo. Tais experiências são, nas palavras de Jung, não só uma reestruturação psicológica, mas também espiritual, porque a viagem espiritual não é uma linha reta, é tecida com altos e baixos, e cada alto e baixo carrega o potencial para uma porta invisível se abrir. Tudo o que tem de fazer é estar no silêncio interior que será capaz de perceber essa porta. Por vezes a vida deita-o de joelhos para que possa deixar a direção em que não deveria estar a caminhar e entrar na direção para a qual é verdadeiramente chamado. É por isso que as oportunidades que surgem em momentos de crise não são apenas para recomeçar, são também para perceber que está espiritualmente protegido. 4. Paz interior profunda. Se sente paz interior sem motivo aparente, esta não é uma calma comum. É um sinal de proteção a nível espiritual. Segundo Jung, uma pessoa é moldada não só pelas condições externas, mas também pelo conflito de forças opostas no seu mundo interior. No entanto, algumas pessoas têm a capacidade de se manterem centradas, apesar da incerteza da vida. Conseguem manter a calma interior mesmo quando há caos externo. Este estado de paz não significa apenas estar livre de estresse ou de um alívio temporário. Pelo contrário, é uma sensação de confiança que vem do mais profundo da existência. Se sente que tudo está como deve estar, mesmo quando o mundo exterior está a desmoronar-se, isso mostra que está em harmonia com o seu inconsciente e que percebe intuitivamente que uma ordem maior o rodeia. Este estado, que Jung descreve como eu-centrado, ocorre quando a ligação do indivíduo com a sua autoconsciência se fortalece. E esta ligação só se pode transformar em paz permanente naqueles que estão sob proteção espiritual. A paz interior profunda é um poder que muitas vezes passa despercebido do exterior, mas que afeta toda a existência do indivíduo. Esta paz não ocorre porque tudo na vida corre como deseja. Ocorre porque, no fundo, sente que há um significado por detrás do que está a acontecer. Carl Jung observou este tipo de calma após passados traumáticos e experiências devastadoras em muitas pessoas que analisou, porque às vezes as maiores transformações vêm depois das maiores dores. À medida que a alma integra o que foi vivenciado, os conflitos são resolvidos, o significado emerge e um silêncio instala-se na mente. Este silêncio abre a porta à verdadeira paz interior. Agora, a confiança da pessoa em si própria, na vida e no futuro aumenta. As expectativas diminuem, mas surge uma profunda aceitação. Esta aceitação é como uma testemunha silenciosa de uma ligação invisível com um poder superior. Porque a pessoa se sente protegida não só mentalmente, mas também espiritualmente. Se consegue manter a calma quando os outros entram em pânico, se traz dentro de si uma confiança que não consegue explicar, apesar das intensas preocupações com o futuro. Isso não é produto de um esforço consciente, é produto de uma ligação muito mais profunda. Segundo Jung, este tipo de paz é um indício de que o indivíduo entrou em contato consigo mesmo, está a aproximar-se da integridade espiritual e a sua consciência do sentido da vida aumentou. Porque a paz não é apenas um estado emocional. É o resultado de um diálogo silencioso estabelecido pela alma com o universo. A pessoa que consegue sustentar este diálogo sente que não está sozinha, que está a ser observada por uma força e que está a ser guiada quando necessário. Portanto, a paz interior profunda é como uma evidência que não é visível do exterior, mas que o transporta do interior. Esta calma que não se desmorona perante as tempestades da vida é um dos sinais mais significativos de que uma força superior está a zelar por si e que a sua existência espiritual está a ser protegida. 5. Sonhos e símbolos recorrentes.
Os sonhos são mensageiros internos que falam a linguagem do inconsciente e, especialmente, ver o mesmo tema repetidamente transporta um significado que vai para além de um evento mental comum. Segundo Carl Jung, os sonhos não são apenas reflexos da vida cotidiana. São uma forma simbólica de comunicação estabelecida pela alma com um plano coletivo mais profundo. Por isso, alguns sonhos, sobretudo se recorrentes, tentam revelar uma verdade que a mente consciente do indivíduo não consegue perceber. O aparecimento repetido de uma figura, símbolo ou cenário da mesma forma ou com motivos semelhantes num sonho indica que um poder superior está a dirigir a sua viagem interior e a tentar despertá-lo. Tais sonhos são a apresentação de mensagens que não podem ser recebidas do mundo externo, através de símbolos no mundo interno. Cada repetição contém o apelo do inconsciente. Isto é muito importante, vejam isto. E este apelo é, geralmente, um aviso silencioso para aqueles que estão espiritualmente protegidos. Os símbolos universais que Jung definiu como arquétipos constituem a base da maioria dos sonhos recorrentes. Estes símbolos baseiam-se não só no passado pessoal do indivíduo, mas também na herança inconsciente comum da humanidade. Por exemplo, uma pessoa que se vê constantemente perdida na mesma floresta, na verdade perdeu a direção no seu próprio mundo interior, mas isso também representa progresso em direção ao desconhecido, a nível coletivo. As figuras vistas em sonhos, um velho sábio, um animal guia, um poço profundo ou à beira de um penhasco, apontam frequentemente para o conhecimento divino, a transformação interior ou os testes espirituais. Estes símbolos tocam e guiam a alma do indivíduo, independentemente das explicações externas. Se estes símbolos aparecem nos seus sonhos em determinados intervalos, especialmente em momentos de crise ou pouco antes de iniciar um novo caminho, isso é uma indicação de que um poder o está a observar, não só psicologicamente, mas também espiritualmente. O mais impressionante é que estes sonhos vêm com uma sensação de orientação interior. Se o sonho deixa um forte impacto emocional ao acordar, por exemplo, paz, medo, desejo de acordar ou um sentido de direção, isso é um sinal de que o sonho não é apenas um processo mental, mas também transporta uma mensagem espiritual. Segundo Jung, estes sonhos vêm não só confrontar o indivíduo com o passado, mas também prepará-lo para o seu potencial futuro. Ver uma porta abrir-se para si num sonho, ter de proteger uma criança, ou receber informações de uma pessoa desconhecida. Cada um destes símbolos e sonhos aparentemente simples, mas profundamente significativos, é um guia simbólico. Estes símbolos e sonhos recorrentes são um dos indicadores mais profundos de que um poder superior, quer se chame poder divino ou consciência sobrenatural, o apoia e guia espiritualmente. Porque o universo muitas vezes não é simples, mas nunca deixa de lhe falar através de símbolos no seu mundo interior. 6. São pessoas que iluminam silenciosamente o seu caminho. Quando pensa ter perdido o rumo nos complexos labirintos da vida, há pessoas que aparecem de repente diante de si. Não fazem grandes discursos, não fazem entradas dramáticas na sua vida, mas afetam-no profundamente com a sua presença. Estas pessoas inspiram-no frequentemente sem que você perceba. Funcionam como uma bússola interna. Segundo Jung, o indivíduo não está sozinho no seu próprio processo de individualização. Com a orientação do inconsciente coletivo, algumas pessoas entram na nossa vida exatamente no momento certo. São figuras que servem o nosso desenvolvimento espiritual a nível inconsciente. Por vezes, um professor, por vezes um estranho com quem se tem uma breve conversa, por vezes uma frase de um amigo. Estas pessoas que iluminam algo dentro de si podem ser guias que lhes são enviados invisivelmente por um poder superior. De acordo com a teoria dos arquétipos de Jung, as pessoas importantes nas nossas vidas transportam significados não só individuais, mas também universais. Arquétipos como o chuva-guia ou o velho sábio surgem diante de nós sob a forma humana e abrem-nos as portas da transformação. Ao encontrar estas pessoas, sente uma profunda familiaridade com elas, mesmo à primeira vista.
porque já estão destinadas a aparecer quando chegar à altura, como parte da sua viagem interior. Algumas pessoas agem como um espelho para si, mostram quem é e quem não é. Algumas impulsionam-no, mas desenvolvem-no sem que se aperceba. Algumas estão apenas silenciosamente ao seu lado e ouve-se com mais clareza na sua presença. Estas ligações não são coincidências. São uma das formas pelas quais o inconsciente o guia. Mais importante ainda, estas pessoas falam consigo na linguagem da alma. Criam um eco dentro de si com a sua presença, não com as suas palavras. Segundo Jung, o crescimento interior de uma pessoa não é apenas um esforço individual. A ordem oculta do universo inclui a pessoa certa no seu caminho, no momento certo. Conhecer estas pessoas é um sinal profundo de que existe um poder invisível que o observa e envia ajuda quando necessário. Porque a proteção espiritual nem sempre se manifesta com grandes milagres, mas por vezes com a presença pequena, mas significativa, de uma pessoa. Estes guias silenciosos que iluminam o seu caminho são toques súbitos, mas poderosos, que o impulsionam na direção certa no fluxo da sua vida. E estes toques são a prova mais humana e profunda de que não está sozinho. 7. Intervenções silenciosas que percebes o significado mais tarde. Em alguns momentos da vida, experiencia atrasos, cancelamentos ou mudanças de rumo sem compreender o motivo. Estas pequenas interrupções que o incomodam naquele momento e que não consegue compreender, emergem como parte de um todo muito maior com o passar do tempo. Por exemplo, situações como chegar atrasado a uma reunião ou uma viagem que planeou ser cancelada em cima da hora parecem meras coincidências, à primeira vista. Mas quando olha para trás, meses ou anos depois, percebe que estes atrasos o protegeram de um acontecimento negativo. É aqui que entra em ação o conceito de inconsciente coletivo de Carl Jung. O seu inconsciente intervém intuitivamente para o manter longe de um perigo ou para o encaminhar para outro caminho necessário ao seu desenvolvimento espiritual. Estas intervenções são silenciosas e invisíveis, mas os seus efeitos são suficientemente profundos para moldar o seu percurso de vida. Segundo Jung, o inconsciente é o portador não só das experiências individuais, mas também dos arquétipos coletivos. Por esta razão, por vezes não consegue compreender o significado de um acontecimento no momento, porque não existem dados suficientes ao nível da mente. Mas há orientação a nível espiritual. Mesmo quando a sua voz interior não é ouvida ou notada, a própria vida faz alguns ajustes a seu favor. Estas intervenções passam muitas vezes despercebidas. No entanto, quando atinge um certo nível de consciência ou estabelece um contato profundo consigo mesmo, começa a perceber que estes acontecimentos não são comuns e que operam de forma ordenada. Então, compreende que a mão invisível não só o carregou para a frente, como também o protegeu de possíveis danos. Esta consciência permite que a pessoa abandone a sensação de controle na sua vida e avance para um sentido mais profundo de confiança. O aspecto mais impressionante destas intervenções é que ocorrem em silêncio. Não há grandes sinais nem sons milagrosos. Apenas pequenas mudanças de direção e encontros que ocorrem dentro do ritmo dos acontecimentos. E só se pode compreender estas intervenções com uma postura interior, com a capacidade de ver o padrão por detrás da vida. A ideia de Jung de que a alma conhece o seu próprio caminho concretiza-se nesse preciso momento. Por vezes, as maiores decepções que experimenta são, na verdade, intervenções silenciosas que o colocam num caminho mais correto e profundo. Pode não ter escolhido esse caminho, mas o seu eu interior, com uma consciência superior, levou-o até lá. Este é um dos sinais mais subtis, mas chocantes, de que um poder superior o está a observar e a proteger. Neste vídeo falamos de 7 sinais que mostram que está protegido por um poder superior, segundo Carl Jung. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro usando o botão Participar. Adeus. Até ao próximo vídeo. Obrigado.